E agora, gente, misturei o predicativo do sujeito com o predicativo do objeto. Então, cuidado. Tudo vai depender de quê? Está falando do sujeito ou está falando do objeto? Vamos lá. Camila chegou feliz. Chegar é o verbo. Esse chegou é ele, mas ele chegou feliz. Ela chegou feliz. Então, Camila é o sujeito. Chegar é verbo significativo. Como que a Camila chegou? Feliz. Mas olha bem, o feliz está separado pelo verbo falando do sujeito. Não pode ser outra coisa, a não ser predicativo do sujeito. E lembre-se, fez a pergunta como, resposta varia, adjetivo e predicativo. Não varia, advérbio e adjunto adverbial. Eu considero-o feliz. Olha o feliz de novo. Mas está falando do pronome oblíquo. Tem que pensar? Não. Como é que você falaria erradinho? Eu considero ele feliz. Mas o ele seria errado. O correto é o. Mas todo adjetivo que fale de um pronome oblíquo é eternamente predicativo do objeto. Muito bem. Ela é culpada. É terceira pessoa do singular, não precisa nem pensar. Ele é, ela é. Então, ela é o verdadeiro sujeito. Como que ela é? Culpada. Culpada é adjetivo que fala do sujeito. Olha lá, separado pelo verbo. Todo adjetivo separado pelo verbo, falando do sujeito, vai ser eternamente predicativo do sujeito. Consideram a mulher culpada. Esse culpada está falando da mulher. Eles ou elas consideram sujeito indeterminado. Vou fazer a pergunta. Eles consideram quem? A mulher culpada. Objeto direto. Mas o adjetivo não está coladinho? Preciso transformá-lo no a ou no ela erradinho. Eles consideram ela culpada. Não deu certo? Agora põe antes. Eles a consideram culpada. O que aconteceu? O adjetivo está falando do pronome oblíquo, vai ser eternamente predicativo do objeto. Estão vendo como é que não pode confundir? Embora tudo dependa do como, um fala do sujeito, o outro fala do objeto. Ela parece muito estudiosa. Parece é o verbo. Parecer tem o E, da vogal temática. Então, ela parece, ele parece, esse ela é o sujeito. Parece como muito estudiosa. Mas esse adjetivo está falando de quem? Do sujeito, separado pelo verbo. Não pode errar. Vai ser sempre predicativo do sujeito. Por isso, estudiosa, predicativo do sujeito está perfeito. Todos a consideravam muito estudiosa. Olha o verbo, considerar. Mas aqui não precisa nem me preocupar. Esse a é o pronome oblíquo, porque erradinho vocês diriam, todos consideravam ela muito estudiosa. Então, o adjetivo está falando do pronome oblíquo, não pode ser outra coisa a não ser predicativo do objeto. A garota educada recebeu os convidados. O educado, não está falando da garota? Mas olha aqui, 2 vírgulas. Então ele já me disse, o que eu sou? Predicativo. De quem? Quem recebeu não foi a garota? Então, o adjetivo não está colado. O adjetivo está separado pelo V, ou do verbo, ou da vírgula. Então, 2 vírgulas, separando o adjetivo do sujeito, é sem nenhuma dúvida predicativo do sujeito. Eles a acham educada. Não precisa nem pensar. O educada está falando do pronome oblíquo a. Como é que vocês falariam erradinho? Eles acham ela educada. Por isso, adjetivo que fala do pronome oblíquo é eternamente predicativo do objeto. Ela foi representante de classe. Foi, esse foi pode ser do verbo ir ou do verbo ser. Como é que eu descubro? Se eu falo irá, é do verbo ir. Se eu falo será,
é do verbo ser. Eu vou dizer, ela irá representante de classe, desculpa, pode cuidar. Ela irá representante de classe ou ela será representante de classe? Claro que será. Então, esse foi é do verbo ser. Como que ela foi? Representante de classe. Então, isso tudo está falando sujeito separado pelo verbo. O que eu sou? Como é que ela foi? Representante de classe. Tem que ser predicativo do sujeito. Elegeram Marcos representante de classe. Mesma coisa, representante de classe. Mas agora, eles elegeram o Marcos representante de classe. Elegeram quem? Marcos. Então, Marcos é o objeto direto. Então, esse representante não pode ser predicativo do sujeito. E como é que vocês falariam erradinho? Elegeram ele como representante de classe. Ou eles o elegeram representante de classe. Tá vendo? Transformei em pronome oblíquo. Então, ele tem que ser predicativo do objeto. Nós permanecemos intactos. Nós é o sujeito, não pode errar nunca, por causa do moço. Nós permanecemos como? Intactos. Esse adjetivo está separado pelo verbo falando do sujeito. Tem que ser sempre predicativo do sujeito. Você o comprou intacto. Não precisa nem pensar. Comprou ele intacto. Esse adjetivo está falando do pronome oblíquo. Erradamente nós falamos ele, que também é pronome oblíquo. Por isso, intacto tem que ser predicativo do objeto. Ana parece tranquila hoje. Ana é o sujeito. Como é que ela parece? Tranquila. Olha só. O adjetivo está falando do sujeito Ana, separado pelo verbo. Não posso errar nunca. Ele é predicativo do sujeito. Aqui, gente, toda vez que você encontrar predicativo do objeto, o predicado tem que ser verbo nominal. Quando você encontrar predicativo do sujeito, pode ser predicado nominal ou predicado verbo nominal. Como é que eu diferencio? Pelo verbo de ligação. Quando eu digo chegou feliz, ela fez a ação. Então, aqui é verbo significativo e predicativo. Predicado verbo nominal. Aqui não é do verbo ser, está na lista do CFPACT. Tem predicativo. Então, por isso, o predicado é nominal. Aqui tem predicativo de sujeito. Parece. Está na lista do CFPACT. Confirma. É verbo de ligação e o predicado é nominal. Agora aqui, educada. É predicativo de sujeito, está falando da garota. Mas recebeu não é verbo de ligação. Por isso, aqui o predicado é verbo nominal. Foi representante, predicativo de sujeito, mas não é será? Verbo de ligação, predicativo de sujeito, o predicado é nominal. Predicativo de sujeito, permanecemos, está na lista do CFPACT. Confirma que o verbo de ligação e o predicado é nominal. Predicativo de sujeito, parecer, está na lista do CFPACT. Confirma que o verbo de ligação e o predicado é nominal. Viu? Não estava pedindo isso, mas é sempre bom relembrar. Volta lá na aulinha do predicado nominal e confirme o que eu acabei de falar. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo.